Fala pessoal, tudo bem? Professor Marlon aqui, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre o Teorema de Tales. Ele é um assunto muito importante, muito cobrado em provas, e você que está se preparando para algum concurso, ele é muito utilizado, tá? Bom, é muito importante a gente trabalhar com o livro. Eu estou usando o livro aqui porque todos os livros são muito parecidos, então se você tem qualquer livro de matemática na sua casa, vai te ajudar muito esse daqui que a gente vai estudar, tá? Não foge muito do assunto que você tem no seu livro e das palavras que são usadas. Olha, a gente tem aqui a seguinte definição: se um feixe de retas paralelas é cortado por duas transversais, o que ele está falando? Ele está descrevendo esse desenho aqui, ó. Tá, um feixe de retas paralelas, são a reta R, S e T. Tá? A gente considera um feixe 3 ou mais paralelas. Então a gente tem aqui a reta R, S e T, são 3 e elas são paralelas. De R até S, ó, se você andar nessa rua R até o final e seu amigo pegar na rua S até o final, vocês vão se encontrar em algum momento? Não. Tá? Por quê? Porque elas mantêm sempre a mesma distância entre si. Assim como cordas de um instrumento, como o violão, os fios de um poste, vocês podem considerar como sendo paralelas. Tá? Muitas vezes a gente vê outros exemplos aí no dia a dia. Olha só, o que é importante ver aqui? Outro assunto que ele fala aqui, outra palavra que ele usa que às vezes confundem é correspondente, tá? Ele fala o seguinte, vamos ler a definição inteira agora. Se um feixe de retas paralelas é cortado por duas transversais, os segmentos determinados sobre a primeira, vamos considerar A como primeira, são proporcionais aos seus correspondentes sobre a segunda. E vamos considerar B. O que ele está falando? Que se você pegar a distância de A até B, para você igualar com a segunda, você vai ter que botar de D até E, tá? Então você vai fazer sempre assim. Proporção é uma igualdade entre razões, né? Então proporção, na verdade, é uma igualdade entre duas frações. Então você vai fazer de A até B sobre de B até C, vai ser igual de D até E sobre E até F, tá bom? Então, por que isso? Porque ele está falando aqui, ó, são o que? Correspondentes, tá bom? Então, você não pode pegar de A até B e botar em cima da primeira fração, tá? Botar de B até C embaixo da primeira fração, fica AB sobre BC, e na segunda fração você começar de E até F, tá? Vai dar problema. Vamos ver aqui. Aqui ele vai abordar toda essa introdução, tá bom? Quem tiver dificuldade em entender isso daqui pode comentar. Aqui, ó, ele vai dar um exemplo numérico, facilita mais o nosso entendimento. Como é que funciona esse exemplo numérico aqui, ó? Olha que interessante. Primeiro, vamos ver aqui, quais são as retas paralelas? Qual é o nosso feixe de retas paralelas? R, S, T, é isso aí. E agora, quais são as transversais? Quem está cortando ela? A está cortando esse feixe e B está cortando esse feixe também. Então, se você colocar 16 sobre y mais 3, você vai ter que colocar igual a 12 sobre y, correspondente, tá? Essa é a nossa palavra-chave. Você vai resolver qualquer problema de teorema de Tales usando essa palavra, correspondente. Você pegou o 16, vai pegar o 12. Tem outra forma? Tem. Você pode pegar 16 mais y mais 3, ou seja, esse segmento todo sobre 16. Você pegou esse todo sobre esse. E você pode pegar 12 mais y, esse todo também, sobre esse. Sempre assim. Você tem inúmeras combinações aqui para resolver esse problema. Então você pode ajustar da forma que você considere mais fácil. Olha como ele fez, ele não pegou 16 sobre o y mais 3, ó, interessante. Ele pegou primeiro a parte de baixo, y mais 3 sobre 16, tá? E agora, vou pegar o de cima, 12 sobre y? Não, se ele começou pela parte de baixo, a gente também vai começar pela parte de baixo na outra fração, tá? Correspondente, pegou y mais 3 sobre 16, e agora, quem é o correspondente desse? O y, então y sobre 12. Muito cuidado para não confundir isso, tá, pessoal? Então, olha lá, agora a gente vai aplicar o que?
os fins justificam os meios. O primeiro vezes o último vai ter que ser igual o segundo vezes o terceiro item aqui. Tá? Então, o que eu estou falando? Multiplica em cruz. Tá? Multiplicar em cruz aqui, como a gente fala, você vai fazer y mais 3 vezes 12. Lembrando que você tem que pegar o 12 e botar o y mais 3 entre parênteses, porque ele está multiplicando tudo isso aqui, tá? O y mais 3. Ele não está multiplicando apenas o y. Se você botar aqui 12y mais 3, vai dizer, é como se a gente dissesse que está multiplicando só o y. Então, resolvendo isso daqui, a gente vai ter 12 vezes y, 12y. 12 vezes 3, 36. Igual a 16 vezes y, tá? Então, vamos resolver isso daqui. O que tem letra a gente joga para um lado e o que tem número a gente deixa isolado do outro. Esse 12 ele está positivo, 12y positivo. Ele vai para o outro lado, o que? Diminuindo, vai com sinal negativo. Então eu tenho 16y menos 12y. A gente está trabalhando o que? Monômio semelhante. Quando a gente tem monômio semelhante, a gente mantém a parte literal. A letrinha aqui y foi mantida. E a gente subtrai os coeficientes. 16 menos 12 vai dar 4. E agora? O 4y, ele está multiplicando o y, né? Então, 4 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. 36 dividido por 4 vai dar 9. 4 vezes 9, 36. Então, certinho a nossa conta. Então, se eu quiser achar esse segmento aqui, professor, ele perguntou quanto é essa parte aqui. Ele não perguntou quanto vale o y. Correto. Essa parte aqui vai valer o quê? 9, que é o y, ó. 9 mais 3. 9 mais 3 dá quanto? Correto. 12. E se ele perguntasse essa daqui? Ou se, vamos fazer melhor. Se ele perguntasse quanto vale a reta B nesse espaço aqui, ó, todo. Você vai fazer 12 mais 9, tá bom? O y vale 9, ó. Então, pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Vou trazer mais exemplos no próximo vídeo. E espero que ajude muito vocês.